Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais esta videoaula. O tema da aula de hoje é o solo. Sou o professor Leonardo e leciono a disciplina de Ciências. Esta aula é para alunos do sexto ano. Vamos lá. O que é o solo? O solo é um recurso renovável que é responsável por abrigar as espécies vegetais, assim como por ser meio de sobrevivência tanto para o ser humano como para os animais. Então, por que a gente deve estudar o solo? Primeiramente, ele é importante para a vida na Terra, pois é dele que retiramos o nosso alimento. Ele é utilizado como matéria-prima em construções e é componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. E qual a origem do solo? O solo é resultante da transformação da camada mais superficial da crosta terrestre, popularmente conhecida como terra. Os solos formam-se de decomposição das rochas de origem ou também conhecidas como rochas-mãe. Na imagem ao lado, nós podemos ver o processo gradual de formação do solo, também conhecido como terra. A rocha-mãe, através de processos externos, de ações externas, começa a se decompor junto com a ação de organismos, começa a proporcionar a formação do que a gente conhece como solo. E qual a composição do solo? O solo é composto de materiais orgânicos e de materiais inorgânicos. Entre os materiais orgânicos, nós temos os organismos vivos e a matéria em decomposição. Juntos, eles formam o humus. Esse humus é um fertilizante importante para o desenvolvimento das plantas. Já os materiais inorgânicos, eles são a água, o ar e os sais minerais presentes no solo. Como é que o solo é formado? A formação do solo, como a gente já viu, ela é gradual, ela é lenta e ela é ocasionada por intemperismos, que são aquelas ações que eu citei, ao longo do tempo, que vai desgastando as rochas. Entre as ações, nós podemos citar clima, variações de temperatura, ou seja, noites frias, dias quentes. Essa variação de temperatura contribui para a decomposição das rochas mães, inclinação do terreno, ou seja, o seu relevo, a quantidade de chuvas e os seres vivos são considerados dessa forma agentes de intemperismo e atuam na formação do solo. Nós podemos ter diferentes tipos de solos, entre eles arenoso, argiloso, calcário e humoso, também chamado de orgânico. Na imagem nós podemos observar os três tipos de solo citados anteriormente. Alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns dos outros. O clima e o relevo da região, o tipo de rocha que a formou e a quantidade de material orgânico presente nele ajudam a determinar qual tipo de solos teremos ali. Um solo rico em areia é um solo arenoso. Ele tem pouca quantidade de nutrientes e os espaços formados entre os grãos de areia faz com que esse seja um solo muito permeável e, consequentemente, muito seco. O solo rico em humus, ou humoso, chamado em alguns lugares como terra preta, é um tipo de solo muito rico em nutrientes, pois tem uma alta concentração de material orgânico, ou seja, um material vindo de organismos vivos. O solo rico em argila, o argiloso, tem bastante quantidade de nutrientes,
porém ele é impermeável por conta de seus grãos que são pequenos e compactos. Já o solo calcário, rico em calcário, ele tem muitas partículas rochosas em sua composição, o que faz dele um solo também bastante permeável e seco, e muito pobre em nutrientes. Tipos de intemperismos. O intemperismo físico ocorre quando agentes físicos atuam quebrando a rocha. Exemplo, como eu já citei, a variação de temperatura, dia quente, noite fria. Intemperismo biológico. Ele é causado por plantas, animais, fungos e micro-organismos. Esses agentes causam alterações nas rochas e permitem a ação dos agentes físicos e químicos do intemperismo. Por fim, o intemperismo químico. Ele vai acontecer quando os sais minerais presentes nas rochas sofrem alterações químicas causadas por substâncias presentes nele, como água e o ar. O solo ele é bastante utilizado pelo homem, podendo ser utilizado na agricultura para o cultivo de alimentos, produção de combustíveis como o etanol e matéria-prima para a indústria. Também é utilizado para a criação de animais, como criação de gado, criação de caprinos, assim como o extrativismo, que é a retirada dos recursos do meio ambiente com o objetivo de renda, em que a gente pode citar a extração do açaí, a extração do látex, das seringueiras e a extração de minérios e minerais. Então, gente, o solo ele pode ser degradado. E essa degradação pode demorar poucos anos ou até mesmo horas. Essa degradação ela pode acontecer tanto na área rural quanto na área urbana. E ela vai ser consequência de alguns processos que a gente vai ver a seguir. O primeiro deles, a erosão. A erosão é a perda de grãos minerais e material orgânico causada principalmente pela ação de ventos e água. Quando ocorre a erosão devido aos ventos, nós citamos como sendo uma erosão eólica. Quando ocorre uma erosão devido à água, nós citamos como sendo uma erosão hídrica. Essa erosão ela pode ser prejudicial aos corpos d'água, pois pode causar o assoreamento, que é a diminuição da profundidade das reservas de água, fazendo com que elas transbordem facilmente. Além disso, a erosão pode causar a desertificação e a arenização, que são situações em que ocorre a perca de parte do fértil dos solos e não há mais a vegetação. Além da erosão, a poluição e a contaminação são ações que também vão prejudicar a qualidade do solo. A compactação vai ocorrer através do tráfego intenso de máquinas, de pessoas ou até mesmo de animais. Essa compactação vai fazer com que o solo se torne impermeável e isso impede a entrada de água e ar, dificultando dessa forma a retirada desses nutrientes pelas raízes das plantas. E as queimadas, elas são agentes muito utilizados, são técnicas muito utilizadas na agricultura, mas que fazem com que, ao longo dos anos, o solo se torne pobre em nutrientes. Da mesma forma que o homem pode degradar o solo, ele apresenta técnicas que permitem uma conservação do mesmo. Entre elas, podemos citar a cobertura vegetal, em que
essa medida vai evitar a erosão e, consequentemente, o empobrecimento do solo, além de preservar a biodiversidade. Quando a gente observa em leitos de rios a mata ciliar. Essa mata ciliar impede, por exemplo, que o leito do rio sofra o processo de assoreamento, ou seja, detritos do solo para o assoalho do rio. Existem técnicas também adequadas para o plantio, como plantio direto, onde não é retirado os restos da antiga plantação, a adubação verde, o plantio em nível e terraceamento utilizado em terrenos inclinados. Esse processo evita com que a água desça esses relevos de forma acelerada, levando consigo parte do solo, como também a rotação de cultura, que impede com que o solo seja consumido os seus minerais de forma excessiva. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima videoaula.